Fala aí, minha gente. Bora lá. Estádio Santiago Bernabéu. O que será que teremos nesta quarta-feira aqui para a Liga dos Campeões da Europa, hein? Mata-mata de Champions. Segundo jogo entre Real Madrid e Benfica. Para quem estava em Nárnia, dizer que o Real Madrid venceu a primeira partida na última terça-feira lá em Lisboa, no Estádio da Luz, por 1-0 com um golaço de Vinícius Júnior. Mais ou menos no minuto 50, e a partir daí nós tivemos um caso que ganhou proporções gigantescas no futebol mundial, tá? Especialmente no futebol europeu, mas mundial. A acusação de racismo de Vinícius Júnior contra Gianluca Prestiani. Já falamos aqui sobre o tema, sobre tudo que aconteceu lá. Eu quero trazer novas informações. Quero conversar com vocês sobre algumas impressões desta tensão que estamos vivendo nesses dias aqui em Madrid e também falar um pouquinho de campo bola, né? Que eu acho que as duas equipes vão poder apresentar em campo nesta quarta-feira. Então chegou aqui, deixou o like, deixou o comentário e também deixou a inscrição. É de graça. Vocês vão quebrar um galhão aqui para esse humilde repórter que vos fala. Bora lá, vamos começar pela parte informativa. Para quem não viu, tivemos algo importante nesta segunda-feira, né? A UEFA, que está em curso com a investigação, decidiu punir preventivamente, atenção a essa palavra, preventivamente, porque não é uma decisão final e não é uma punição final, que pode inclusive ser muito mais extensa do que essa, mas decidiu punir preventivamente com um jogo o Gianluca Prestiani. Um jogo em competições UEFA, ou seja, o jogo de volta contra o Real Madrid. E com base em quê? Em alguns artigos da entidade europeia de futebol, especialmente para tentar amenizar nas arquibancadas, dentro de campo, a situação como um todo é que está muito tensa, né? Alguns vão discordar da punição da UEFA, outros vão dizer que o bom senso reinou, até por conta dessa investigação. É verdade que o Benfica fez o recurso, recorreu, né? Logo na sequência do comunicado, o Benfica já estava pronto para fazer o recurso em caráter de urgência e submeteu à UEFA. Conversando com as pessoas aqui do Benfica e tal, há um pessimismo, tá? Realmente acho que o Gianluca Prestiani não estará presente no jogo, porque vai permanecer essa punição preventiva para um jogo, mesmo com o recurso apresentado. Você está vendo esse vídeo, já podemos ter atualizações, o recurso pode ter sido negado. Caso o recurso seja aprovado, no sentido dele poder jogar, aí o Benfica já trouxe o jogador. E essa é uma informação importante, né? Que a gente não tinha há alguns dias, mas agora temos. O Benfica resolveu comprar a guerra de vez e trazer o jogador, né? Independentemente de qualquer coisa, pensando futebolisticamente em poder contar com ele caso a UEFA libere. Gianluca Prestiani, junto com a comitiva do Benfica, todos chegaram aqui por volta da 1h, saíram de Lisboa para Madrid, 1 horinha de viagem e tal. E aí eu estava presente, inclusive, no desembarque lá no hotel, né? No desembarque do ônibus, alguns torcedores do Real Madrid pedindo, inclusive, o retorno do Mourinho. A gente já vai falar mais sobre o Mourinho aqui. Muita imprensa, parecia final de Champions, tá? Quantidade de jornalistas que estavam na porta do hotel do Benfica. E o Benfica com 100% do seu plantel, né? Essa é a boa notícia para o técnico José Mourinho, para a comissão técnica, para o técnico interino, o João Tralhão, né? E depois, o Prestiani veio junto com a equipe, treinou nesse gramado aqui do estádio Santiago Bernabéu, fez o último treino do Benfica antes do duelo. E caso a UEFA não aprove, isso é informação, o recurso apresentado pelo Benfica não deu um parecer favorável, Prestiani deve ficar no hotel assistindo a partida. No caso do técnico José Mourinho é um pouco diferente. O Mourinho foi suspenso, né? Tomou os amarelos lá no jogo do Estádio da Luz. Não vai poder estar na beira do gramado aqui, mas estará presente no estádio, tá? Os clubes, inclusive, estão conversando enquanto eu estou falando aqui qual tribuna aqui do estádio ele estará presente. Portanto, o Mourinho vem ao estádio Santiago Bernabéu, já veio para dar o treino, né? Obviamente estava aqui também junto com o Prestiani, mas vem ao estádio Bernabéu, mesmo que não seja no contexto em que o Benfica gostaria ou que ele mesmo gostaria, para trabalhar na beira do gramado. No lugar dele, João Tralhão,
Tá? E parêntese em relação ao João Tralhão, eu já conheço o Tralhão desde 2017, porque o João fez um belíssimo trabalho nas camadas jovens do Benfica, né, na categoria de base, e passaram muitos jogadores relevantes pelas mãos do João Tralhão, que depois ganharam renome internacional. O próprio João Félix, por exemplo, o Benfica foi campeão da Youth League com ele, e 2 vezes em caminhadas da Youth League ele eliminou o Real Madrid, tá? Ele e o Benfica, né, e a equipe que ele trabalhava. Então, o João depois foi para o Borussia Dortmund, agora integra a comissão técnica do José Mourinho. Então, muita história. Não é um cara que caiu de paraquedas para essa partida. Inclusive, hoje foi ele que deu a cara na coletiva de imprensa e na nossa entrevista exclusiva, né? O Benfica trabalhou. O departamento de comunicação do Benfica trabalhou os caras para não responder absolutamente nada envolvendo o caso Prestiani. Obviamente que tinha algumas questões que a gente fez e que ele respondeu porque envolvem campo-bola, né? Aí não tem para onde fugir. Quem vai jogar no lugar do Prestiani? Enfim, como é que a equipe sentiu mentalmente os últimos dias? Tem muita coisa que a gente pode perguntar que não envolve diretamente a investigação, ou o caso, ou a opinião sobre o que aconteceu. Mas sobre isso, o assessor do Benfica na sala disse que cada um pode perguntar o que quisesse, mas que treinador e jogador não iriam responder. E o Ausners não respondeu, assim como o João Tralhão. Acho que um destaque da entrevista do João Tralhão é dizer que ele tratou esse jogo como uma final, né? Aliás, pode ser o jogo definitivo da temporada do Benfica, porque já não tem a Taça de Portugal, perdeu a Taça da Liga, tem aí uma pontuação considerável de desvantagem para cima do Porto, que é líder do campeonato português, e precisa olhar para esse jogo como uma final, um caráter de tudo ou nada, né? Mas o Tralhão falou sobre isso e explicou, enfim, como a equipe deve se comportar. Foi muito político, né? Não quis fugir de um quadrado que talvez caiba nessa situação, porque o Benfica está na defensiva com tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, né? E foi instruído para isso. Do lado do Real Madrid, teve a coletiva, Courtois, quem falou. Courtois é um jogador que não tem papas na língua e falou sobre a situação, disse que acredita no Vinícius Júnior, disse que espera uma punição exemplar com relação ao racismo, condenou as declarações do Chilavert, que atacou tanto o Mbappé quanto o Vinícius Júnior na última semana. Nem vou repetir aqui as declarações do Chilavert, porque nem vale a pena. E, enfim, deu o depoimento dele. O Arbeloa tentou ser um pouco mais político, tentou focar um pouco mais no jogo, mas apoiou o Vinícius Júnior. Então nós temos de um lado, obviamente, um clube apoiando o Prestiani e outro apoiando o Vinícius Júnior, né? O Real Madrid tem vários problemas para esse jogo, a nível daquilo que é a equipe disponível para o Arbeloa. O Hausen é a baixa mais recente, não treinou hoje, está fora da partida. Rodrigo, Militão, Bellingham, agora o Hausen. Enfim, o Real Madrid tem muitos problemas, mas já tinha também alguns deles, a maioria, no Estádio da Luz, e conseguiu a vitória, né? Até porque o Vinícius Júnior vive um momento muito, muito bom, e Kylian Mbappé é Kylian Mbappé. Mesmo há 2 jogos sem marcar, e já tem gerado um zum aqui na imprensa de Madrid, é o artilheiro da Liga dos Campeões, é o artilheiro do Real Madrid na temporada, é um dos principais artilheiros do futebol europeu, junto com o Harry Kane, na temporada, brigando ali por chuteira de ouro, e vai estar presente nessa partida aqui no estádio Santiago Bernabéu, né? O Real Madrid perdeu do Osasuna no último final de semana, perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona, mas isso deve ficar taco a taco ali até o final dessa temporada. Então, enfim, o Real Madrid olha, já que não tem a Copa do Rei mais, para a Liga dos Campeões como fundamental para definir padrões para o restante da temporada, né? Então, se classificar é muito importante para o Real Madrid. E do lado do Benfica, é tudo ou nada, como eu falei, por conta dessas circunstâncias. E aí entra o que eu acho que vai ser para o jogo, tá? Resumidamente aqui para vocês. Prestiani não deve jogar, impressão que eu tenho, né? Impressão também dos caras aqui. No lugar dele, eu acho que vai Luque Bacchio. Luque Bacchio voltou de lesão recentemente. É um jogador que conhece bem o Real Madrid, trabalhou um tempo aqui no futebol espanhol no Sevilha. Jogador com características de velocidade, enfim. Eu acho que é com o Luque Bacchio
que o Mourinho e o João Tralhão vão substituir aí o Cristiane pela direita. O Osner me parece que vai a jogo também, foi poupado contra o AVS. O Benfica venceu bem no final de semana o AVS pelo campeonato português e devemos ter poucas novidades. Talvez Richard Rios, tá? O Tralhão falou hoje na coletiva sobre a não ou possível escalação de Richard Rios e me pareceu, deu uma indicação ali que ele poderia ser utilizado, né? Um jogador de muita força física no meio-campo, é um jogador de chegada no ataque, tem essa capacidade. Por mais que o Richard Rios não tenha agradado tanto os olhos benfiquistas nos últimos tempos, né? Desde que chegou, oscilando bastante também, pode ser um fator importante, porque quando ele entrou no segundo tempo no Estádio da Luz, ele foi bem, né? E foi bem avaliado também pela comissão técnica do Benfica. E o que eu acho que a postura do Benfica será em cima do Real Madrid é muito mais parecida com o jogo da fase de Liga do que com o primeiro jogo do mata-mata. Na fase de Liga, o Benfica estava numa situação seguinte, precisava vencer ou vencer, ainda precisava vencer por mais um gol e precisava ir para o tudo ou nada. E não tinha nada a perder, era uma situação meio kamikaze. Voltamos a viver essa situação um pouco nesse jogo aqui. Ainda mais por todas as circunstâncias de tudo que aconteceu. Assim. O Benfica não tem nada a perder. A temporada não depende do que vai acontecer aqui mais. Né? Tudo bem, pode chegar umas oitavas, umas quartas de final, mas o ponto é que, para o Benfica, ter uma postura conservadora num jogo como esse não vale a pena. Uma vez que o Benfica já provou que com uma postura mais agressiva pode vencer o Real Madrid. A gente tem 2 recortes. O jogo da fase de Liga e o jogo da última semana. O Benfica foi muito bem no jogo da fase de Liga, com essa postura que eu falei. Então eu acho sensações de que o time vai tentar ir para cima do Real Madrid, mesmo jogando no Santiago Bernabéu, e ver o que vai dar. E eu, se eu fosse o João Tralhão, se eu fosse o Mourinho, também iria para isso, porque, de uma certa forma, não há pressão, não há favoritismo do lado do Benfica. E o não já tem, que é, obviamente, a derrota por 1-0 no Estádio da Luz. Veremos o que vai se passar aqui. Um abraço para vocês. Se preparem, tá? Porque teremos uma quarta-feira tensa nesse estádio. Mas a gente vai estar aqui para cobrir com exclusividade essa partida na HBO Max. Atenção a isso, hein? Só na HBO Max. Tchau para vocês.